Marcos capítulo 6, 45 a 52. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Irmãos, a passagem separada para a nossa reflexão de hoje, ela é a continuação de uma história que começou na parte B, na segunda parte do versículo 6 deste capítulo do Evangelho de Marcos. Foi quando Jesus enviou os 12, seus apóstolos, para uma missão de pregar a mensagem de arrependimento pelos povoados e aldeias daquela região da Galileia. Os apóstolos tinham passado por um período de discipulado mais intenso com Jesus, vendo seus milagres, ouvindo as explicações das parábolas e tendo momentos especiais com o Mestre. Então Jesus resolve colocar os seus apóstolos para ir a campo, a fim de acompanhar o desenvolvimento deles diante das responsabilidades ministeriais do reino de Deus. Eles foram pelos povoados e aldeias daquela região, anunciando a mensagem do arrependimento, expulsando demônios e curando enfermos, pela autoridade que Jesus lhes havia concedido. Retornaram com o relatório da missão, nós vemos isso no verso 30, e provavelmente estavam muito felizes e empolgados com tudo o que realizaram. Se coloque no lugar deles. O seu mestre realiza milagres e prodígios, e ele te envia numa missão para fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Você vai e faz, com a autoridade que o mestre te deu. Apesar de estar cansado pelas tarefas, pela atividade, como que você voltaria dessa missão? Mas apesar da satisfação de terem concluído essa missão, essa primeira missão, eles estavam bem cansados, razão pela qual Jesus chama esses homens para atravessarem o lago e irem para uma margem mais deserta, a fim de descansarem. Todavia, uma numerosa multidão reconheceu o barco que eles estavam passando pelo mar e fizeram os cálculos em qual margem que eles iriam atracar. E pela margem do lago, eles foram a pé, correram a pé pela margem do lago e chegaram naquele lugar antes de Jesus e dos apóstolos. E quando Jesus se deparou com aquela multidão, Jesus teve compaixão delas, daquelas pessoas, e interrompeu o período de descanso que ele teria com os apóstolos para poder atender aquelas pessoas. O dia estava se findando e os discípulos, exaustos, pedem a Jesus que despeça a multidão, pois já era tarde, estava ficando tarde, eles estavam no lugar deserto e aquele povo tinha que procurar algo para comer. No entanto, Jesus surpreende seus
seus homens com uma nova missão: deem-lhe vocês algo para comer. Ao invés de despedir a multidão, Jesus pede que seus discípulos a alimente. E eles ficaram sem saber o que fazer. Eles ainda não percebiam que Jesus podia ajudá-los. Eles ficaram tão perturbados com o tamanho da tarefa que não imaginaram que Jesus pudesse socorrê-los. Mas Jesus resolveu o problema de forma miraculosa, envolvendo os discípulos em todo o processo para alimentar aquela multidão. E o milagre foi acontecendo à medida que eles obedeciam às ordens de Jesus. Naquele dia, cerca de 5.000 homens foram alimentados. Na sequência, nós pegamos o texto que separamos para essa meditação e vemos Jesus insistindo com os discípulos para voltarem para o barco e partirem para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Betsaida é um povoado que ficava numa outra margem do mar da Galileia. O mar da Galileia, como a gente já comentou com os irmãos, era na realidade um grande lago que existia naquela região. E ao redor do lago haviam vários povoados. Então Jesus direcionou os discípulos para irem para o povoado de Betsaida. Só que durante a noite, Jesus estava em terra seca, orando, e viu o barco que ainda estava no meio do mar, e os discípulos remando com dificuldades, pois o vento soprava contra eles. A geografia daquela região, ela favorecia que ventos vindo das montanhas, eles frequentemente chegavam no lago e causavam um certo revolto nas águas, né? E era esse tipo de situação que eles estavam vivendo. E pela madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até o barco andando sobre as águas. E isso deixou os discípulos apavorados, pois eles não reconheceram Jesus e acharam que era um fantasma. Apesar de ser um episódio diferente, num cenário diferente, trata-se de um texto que tem uma ligação com o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, pois ambos trazem revelações complementares sobre Jesus. E essa ligação, ela é confirmada no versículo 52. Observa aí que Marcos faz uma ressalva, uma explicação do porquê de os discípulos terem ficado atônitos ao ver Jesus caminhando sobre as águas, pois eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Havia algo por trás deste milagre da multiplicação, e o entendimento desse milagre seria crucial para que eles entendessem o milagre de Jesus caminhando sobre as águas. Mas Marcos fala que eles não entenderam nem uma coisa nem outra, pois o coração deles estava endurecidos. Irmãos, quando a gente começa a estudar as Escrituras de forma mais detalhada, seguindo capítulo a capítulo, como temos feito aqui na igreja, nós vamos percebendo o enredo de toda a história. E eu não tinha reparado isso antes, e passei a reparar nesse estudo de Marcos, que Marcos está dando uma ênfase na maneira de Jesus lidar com os discípulos em toda essa história, enquanto ele revela mais características de sua identidade como Filho de Deus. Jesus está ensinando a esses homens coisas grandiosas, verdades eternas, princípios espirituais. Jesus está se revelando para eles. Jesus está envolvendo-os nos milagres, mas eles ainda não estão entendendo, pois os seus corações estão endurecidos.
talvez pela falta de entendimento ou percepção, ou até pela insensibilidade. E o que aconteceu com eles também pode acontecer com a gente. Nós também podemos ficar com o coração endurecido e deixar de perceber a graça de Deus revelada em Jesus. Apesar de termos a garantia de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, Mateus 28:20 diz isso, estamos sujeitos a diversas situações em nosso dia a dia que podem nos levar a perder essa percepção da presença de Jesus e acabarmos sucumbindo diante das preocupações, ansiedades, medos, angústia, amargura, entre outros males. Alguns comentaristas dizem que foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos nessa passagem. Eles se distanciaram de Jesus e perderam o foco do reino. William Hendrickson, ele faz uma divisão interessante nessa passagem, analisando esse momento na vida dos discípulos, sem a presença de Jesus e com a presença de Jesus. E a grande ideia que eu separei para essa passagem é que Jesus nos conduz a conhecê-lo mesmo em meio ao desespero. Jesus nos conduz a conhecê-lo mesmo em meio ao desespero. Nós vamos observar esses detalhes da história e entender que precisamos buscar conhecer Jesus, pois o Senhor está sempre conosco, mesmo que a nossa percepção para isso seja falha. Então, seguindo a ordem do texto, da história, vamos analisar primeiramente os discípulos sem Jesus. Após terem alimentado, Jesus começa se despedindo daquelas pessoas, da multidão. Lembremos que já era tarde e eles estavam no lugar deserto e não era seguro ficar naquele lugar, era perigoso durante a noite. E enquanto fazia isso, enquanto despedia daquelas pessoas, Jesus insiste com os discípulos para que entrassem no barco e fossem para Betsaida. O fato de Jesus insistir traz uma impressão de que os discípulos estivessem relutantes e não quisessem ir. Mas eles acabaram obedecendo e foram. Jesus termina de despedir a multidão e sobe num monte para orar sozinho. Embora estivesse em seu momento de oração e comunhão com o Pai, Jesus vê os discípulos remando com dificuldade no meio do mar, pois o vento, Marcos fala, soprava contra eles. E irmãos, é fácil a gente entender quando alguém está passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, por causa da desobediência e consequência dos pecados. Mas é difícil, é muito difícil compreender, porque Deus permite que sejamos apanhados pelas tempestades da vida quando estamos agindo em obediência à sua palavra. Os discípulos estavam no meio do lago, porque eles não estavam fugindo de Jesus. Eles não estavam se escondendo de Jesus para não obedecer. Pelo contrário, foi Jesus que mandou eles atravessar o lago. Eles estavam ali porque estavam obedecendo. Como na tempestade anterior, no capítulo 4, verso 35, os discípulos se encontraram nessa aflição como resultado de obedecerem uma ordem de Jesus. E agora nem Jesus estava no barco com eles. Se já é uma coisa, irmãos, é passar por uma tempestade com Jesus no barco. Outra coisa é passar pela mesma situação sem Jesus. E às vezes nos deparamos com situações semelhantes a essa dos discípulos. E todo o esforço para resolver os problemas são inúteis. Para não dizer que em alguns casos a gente complica ainda mais a situação. Os discípulos remavam, se esforçaram e
A força do vento impedia que eles avançassem. E Jesus não estava ali para repreender o vento como da outra vez. Nós ficamos cegos nesses momentos e não enxergamos Jesus. Nós nos identificamos com esses discípulos no barco sem Jesus e chegamos até a dizer que Deus não está nos ouvindo mais, que Jesus nos abandonou. Nosso raciocínio se perde em meio aos problemas e não conseguimos conciliar a fé no Deus que intervém quando o mar da nossa vida fica cada vez mais agitado pelos problemas que vão surgindo. Chegamos à enganosa conclusão de que estamos sem Jesus. E eu digo para você, não fique desanimado por causa das tempestades que surgem na sua vida. Elas podem parecer inesperadas para você, mas não são para Deus. Elas podem parecer estar fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Você pode ter a sensação de que seus esforços são inúteis para resolver os seus problemas, de que você está remando contra a maré. Às vezes choramos, clamamos, suplicamos a Deus, nos esforçamos, mas o perigo não se afasta e parece que os problemas vão ficando cada vez maiores que as nossas forças. E até perdemos a esperança de salvamento. Mas eu quero te lembrar que Jesus sempre vem ao nosso encontro. E aqui eu passo para a segunda fase dessa história. É quando Jesus vai até os discípulos. É os discípulos com Jesus, mas sem reconhecê-lo. Se lermos atentamente a passagem, vamos verificar que Jesus não estava indiferente ao drama que seus discípulos estavam passando. Jesus não está indiferente aos nossos problemas. Ele está acompanhando, Ele está conosco. Jesus estava no monte orando e de lá estava vendo a condição em que se encontrava o barco no meio do mar. O verso 48 diz que Jesus viu a situação dos discípulos e se dirigiu até eles. E nesse instante temos mais uma demonstração do poder de Jesus sobre os elementos da natureza e sobre as leis da física. Jesus foi andando sobre as águas. O poder de Jesus é surpreendente, irmãos. É surpreendente. Aquilo foi a intenção de Jesus, de revelar a sua glória como Filho de Deus. Aquilo que era maior do que os discípulos e conspirava contra eles, estava literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Jesus é maior que os nossos problemas, irmãos. Ele é maior do que todas as crises que conspiram contra nós. Jesus, Ele fez da própria tempestade o caminho para chegar até os discípulos. Jesus faz dos nossos problemas um caminho para chegar no nosso coração. Muitas vezes o sofrimento, ele é a porta de entrada de Jesus no nosso coração. Enquanto os discípulos ansiavam por Jesus, eles não o reconheceram quando viram. Talvez a mistura de esforço, de cansaço, medo, desespero, preocupação, a espera, o mar revolto, a noite escura, tenha prejudicado o discernimento dos apóstolos. Eles estavam olhando para o seu Salvador, para o seu Senhor, mas tudo que viram foram fantasma. Existem muitos crentes vivendo desse jeito, mas conhecem as promessas, sabem os versículos apropriados para cada situação da vida, sabem orar, acreditam na palavra e no poder de Deus, mas quando se deparam com situações adversas, ou quando passam por alguma tempestade na vida, não reconhecem que Jesus está com eles e se desesperam. Nos assemelhamos
com os discípulos. E a gente dá sequência e percebe agora uma nova fase na história, quando os discípulos reconhecem Jesus. Os discípulos com Jesus e agora reconhecido. Após perceber que os discípulos ficaram aterrorizados com sua aparição inesperada e inusitada, Jesus acalma o coração dos discípulos antes de acalmar a tempestade. O problema de muitas pessoas não está no ambiente externo, não está nas circunstâncias, não está ao redor. Muitas vezes, irmãos, o problema está dentro. É o ambiente interno, são os sentimentos, são as emoções desreguladas. O problema está no coração. Antes de mudar as circunstâncias ao seu redor, Jesus vai querer mudar o seu coração. Quando eu penso nisso, eu lembro do profeta Abacuque, e ele suplicava a Deus, diante daquelas circunstâncias, diante da profecia que viria o exército babilônico para invadir Judá, e Deus confirma a sua palavra de que o exército viria como veio, como foi, né? Mas o coração do profeta, que antes estava revoltado, indignado, no final do capítulo, no final do livro, já estava um coração quebrantado e um coração que exultava em Deus. E as circunstâncias? O exército veio e destruiu tudo. E o coração do profeta? Era outro coração. Irmãos, às vezes a gente passa por problemas e situações e a gente pede a Deus para nos livrar dos problemas. Mas às vezes foi Deus que botou o problema ali para mudar o seu coração, para mudar a sua vida. Não fique com o coração endurecido. De uma maneira amigável e afetuosa, Jesus começa a falar com seus discípulos e diz exatamente o que era necessário para acabar com aquele medo que sentia. Jesus disse no verso 50: coragem, sou eu, não tenho medo. Encontramos nessa resposta simples de Jesus um excelente recurso para usar nesses momentos de aflição. É muito comum perdermos o ânimo ao passar por problemas. E a primeira palavra usada por Jesus não foi de censura, mas de encorajamento. Coragem! Em outras versões, tem de bom ânimo. Então, ao passar por momentos de aflição, você pode ser encorajado por essa palavra do Senhor. Após essa primeira palavra de encorajamento, Jesus apresenta apenas um argumento para dissipar o medo dos discípulos: a sua presença. Jesus diz a eles: sou eu. Eles reconheceram a voz do Mestre. Eles reconheceram que era Jesus que estava com eles. Irmãos, nós não devemos ter coragem ou bom ânimo em nós mesmos, mas em Cristo, pois é Ele quem nos fortalece. Filipenses 4,13 diz que é Ele que nos fortalece. Precisamos conhecê-lo bem para que possamos reconhecê-lo quando passarmos por aflições. E o resultado disso é a terceira frase de Jesus. Após se identificar, Jesus disse: não tenham medo. Irmãos, o medo vai embora quando reconhecemos que Jesus está conosco. O medo vai embora quando reconhecemos que Jesus está conosco. Você já viu a criancinha pequena quando falta luz? O medo que fica, mas esse medo ele é controlado, ele vai embora quando
o Pai está perto. Temos que ser igual essas criancinhas. Nas aflições, é nos agarrarmos ao Senhor. Porque nos braços do Senhor, na presença do Senhor, nós somos bem cuidados. Nós temos descanso. Quando Jesus subiu no barco, o vento se acalmou e todos ficaram maravilhados com o que viram. A expressão usada por Marcos, no verso 51, traz a ideia de que eles não entenderam como tudo aquilo havia acontecido. Se eles tivessem entendido o significado do milagre, da multiplicação dos pães, saberiam que o poder de Cristo é suficiente para submeter a sua vontade ao universo material, incluindo não somente o produto do solo, o pão, mas também as ondas do mar e as correntes de vento. O problema estava no coração dos discípulos, pois na verdade eles estavam com o coração endurecido. A convergência de tantos fatores nessa história não pode ser acidental. Jesus está demonstrando quem Ele é. Lembre-se do propósito do Evangelho de Marcos: mostrar quem Jesus é e o que Ele veio fazer. O único que caminha sobre as águas e faz o vento acalmar-se, que fala e faz o que somente Deus pode fazer. No Antigo Testamento, esse poder de Deus sobre as águas ficou marcado quando Ele abriu o Mar Vermelho e abriu o Rio Jordão. O Deus de Israel é o Deus que tem poder sobre as águas. Ele tem domínio sobre o mar. Ele pode encher o mundo com água, como também pode abrir caminho no meio do mar ou andar sobre ele. As águas lhe obedecem. Ao andar sobre as águas, Jesus se revela como o Deus Criador que tem poder sobre a natureza. Em toda essa história, Marcos nos mostra que Jesus está trabalhando para ser conhecido pelos seus discípulos. Nenhuma oportunidade é desperdiçada pelo Mestre, tanto na escassez quanto na tempestade. Jesus revela seus atributos. Jesus revela possuir atributos que somente Deus tem. Veja que Jesus nos conduz a conhecê-lo, mesmo em meio ao desespero. Hernandes Dias Lopes diz que o sofrimento é a escola superior do Espírito Santo que nos ensina as maiores lições da vida. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Marcos está advertindo os seus leitores quanto à incredulidade. Os discípulos desfrutaram do poder extraordinário de Cristo, realizando milagres e expulsando demônios, mas esqueceram tudo quanto Cristo falou, quando Cristo falou para alimentarem a multidão. Eles não reconheceram Jesus andando sobre as águas e acharam que era um fantasma. Irmãos, mesmo que a sua percepção esteja falha, devido aos muitos problemas que vêm sobre você, saiba que Jesus está sempre contigo. Jesus está sempre conosco. Salmo 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Hebreus 13, versículos 5 e 6. O Senhor diz assim: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. As convicções que a palavra de Deus traz para mim são o combustível
para alimentar a minha fé diante das situações. Minha palavra para você hoje: não espere a tempestade chegar, não espere pelos problemas, busque conhecer o Senhor hoje. Se você o conhecer bem hoje, será mais fácil reconhecê-lo no dia da adversidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém?